Olá, tudo bem? Sou a professora Silene Lima, do quarto ano, e hoje estou aqui para uma videoaula de língua portuguesa sobre o gênero textual notícia. Primeiramente, nós vamos saber o que é notícia. De acordo com a Wikipédia, a notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação em um meio de comunicação social, isto é, uma notícia é alguma coisa importante que acontece na sociedade e precisa ser divulgada para as pessoas através das mídias sociais, através de telejornais, ou de rádio, ou da internet. Então, isto é notícia. O que é, então, um texto jornalístico? Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então, todo texto que é escrito em algum meio de comunicação jornalístico é chamado texto jornalístico. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante nos textos jornalísticos é a sua efemeridade, que significa que passa rápido, é uma coisa rápida. Então, porque as notícias são coisas que acontecem, mas depois as pessoas já esquecem rapidamente, visto que favorecem o conhecimento das informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Então, se mostra a novidade, mas como existem no mundo muitas novidades acontecendo, o texto jornalístico, a sua principal característica, ele vai sendo esquecido e incorporando as outras novidades que vêm a seguir. Aqui nós veremos, então, as características do gênero notícia. Em primeiro lugar, é curta. A notícia normalmente é curta. Ela relata fatos verdadeiros e recentes. Então, uma coisa que já aconteceu há muitos e muitos anos atrás já não é mais notícia, né? A notícia é uma coisa que acontece hoje, recentemente. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita e nem cheia de vícios, isto é uma linguagem formal, simples, não é uma linguagem muito específica, muito elaborada, mas também não é uma linguagem mais comum, com gírias, né, que a gente usa no dia a dia. Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada em terceira pessoa. O que seria isso? Algo que aconteceu que não sou eu não posso falar eu sou primeira pessoa. Eu fui e vi que aconteceu tal coisa. Isso não é notícia. A notícia fala assim, aconteceu num lugar, uma pessoa, a terceira pessoa é alguém, é ele. Sem valorações, adjetivos. Então, os adjetivos normalmente exprimem uma opinião de quem está falando. Ah, aquela menina é bonita. Ah, a notícia, por exemplo, eu vou colocar assim que algo aconteceu é aterrorizante, né? Eu estou colocando um adjetivo e esse adjetivo expressa a minha opinião. Então, normalmente eu não posso colocar os meus valores, a minha opinião na notícia. Isto é, quem está dando a notícia. Eu, no caso, seria o repórter, o jornalista. E sem opinião pessoal do escritor. Então, o escritor, o editor da notícia também não pode dar a sua opinião. Eu acho que aconteceu isso, por isso, por isso. Não, ele não pode achar nada, ele pode simplesmente dizer e relatar o fato que realmente aconteceu na íntegra. A estrutura da notícia. Primeiramente, tem o título ou manchete. Ela tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. Normalmente, esse título ou manchete, a gente não coloca artigos. Por exemplo, a menina foi atropelada. Normalmente é assim, menina é atropelada por caminhão. Tá bom? Tô dando um exemplo assim para você ver como que funciona a manchete. O subtítulo é algo que complementa o título, com mais alguma informação importante e ou chamativa, para chamar a atenção do leitor para a notícia. O lead é uma palavra que vem do inglês, lead.
É o primeiro parágrafo da notícia. E ele deve responder as seguintes perguntas: quem, o que, onde e quando, né, aconteceu a notícia. O corpo do texto é o desenvolvimento da notícia, traz mais informações sobre o ocorrido e geralmente responde às perguntas como, por quê, para quê e apresenta as consequências do fato ocorrido. Então, essa é a estrutura de uma notícia na íntegra. Aqui eu vou passar para vocês um roteiro de uma notícia. Isto é, se você for escrever uma notícia para alguém, uma notícia na escola, né, publicar num jornalzinho da escola, a gente normalmente tem que seguir um roteiro. E seria este roteiro. Primeiramente, o quê? O fato, a ação, é o enredo. O que está acontecendo? Quem? São os personagens. Protagonistas e antagonistas, isto é, protagonista é quem fez, quem participou, o antagonista normalmente é aquele que é o vilão ou aquele que participa em segundo plano. Como? O modo que se desenrolou o fato ou ação, como aconteceu? Quando? A época, o momento em que ocorreu o fato. Ontem aconteceu isso, hoje de manhã, às 10 horas da manhã, na noite de ontem. Então, sempre tem que ter as expressões que expressam, né, o quando, a época, o momento que aconteceu a notícia. Onde? O lugar que aconteceu. No bairro, tal, na cidade, né, no centro da cidade de São José dos Campos. E o porquê? A causa é a razão. Por que aconteceu isso? Porque o carro estava em alta velocidade, ou porque você tem que ver o enredo da notícia, o teor da notícia, para entender primeiramente o porquê, a razão ou o motivo, para poder relatar isso na sua notícia. E por isso é o resultado uma consequência. Então, por causa, por exemplo, estou dando exemplos, tá, gente? Por causa da velocidade, alta velocidade, o caminhão atropelou a menina. Então, o resultado, a consequência, infelizmente, a menina veio a falecer. Então, é uma notícia assim mais dramática que eu estou dando aqui, que é fictícia, né? Não aconteceu, só para exemplificar o roteiro de uma notícia, que pode ser tanto de esportes, como de cultura, como de saúde, educação, de vários âmbitos da sociedade, vários ramos, né? Que pode acontecer uma notícia. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês um jornal que ele é escrito especificamente para crianças da idade entre 8 a 12 anos. Então, é o jornal Joca. Esse jornal Joca, ele tem vários números dele, né, vários exemplares na plataforma Árvore de Livros. Então, você pode estar consultando lá a plataforma, você vai achar vários exemplares do jornal Joca, desde 2017, se não me engano, até agora 2020. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo do site onde está o Jornal Joca, mas não é o site da plataforma, é um site da internet mesmo. Então, você vê aqui em cima tem o endereço do site, né? Depois tem o título e a logo, né? Que é a marca do jornal. Tem as seções. Home é a página de entrada, Mundo, Brasil, Tecnologia, Maluquices, Esporte, Cultura e Entrevista. Então, são as seções do jornal. Então, aqui, neste site, cada seção que você clicar, ela vai aparecer um conteúdo diferente. Extra são as manchetes principais do jornal, isto é, as principais notícias que aquele jornal relata. E a imagem em destaque, normalmente a imagem em destaque, ela tem a ver com a manchete, né? Então aqui tem nesse exemplo aqui tem o Pica-Pau visita o Brasil e novos episódios no YouTube. Aí tem as crianças todas assistindo ali ou desenhando. Normalmente ela tem relação com a manchete do jornal. Então, se você quiser conhecer mais um pouco sobre o jornal Joca, você pode pesquisar lá na plataforma Árvore de Livros. Na verdade, lá na plataforma, a distribuição dele é diferente, né? A forma, o design dele, lá na plataforma, ele está diferente do que está aqui no site. Mas é só um exemplo. A Stephanie Herbert,
ela é a fundadora e a diretora executiva do Jornal Joca. Então, ela é responsável pela gestão da empresa do Jornal Joca como um todo. Enquanto há responsáveis por cada área, é ela quem, ao lado do gerente executivo, está atenta à sinergia entre os setores, define caminhos que a empresa deve seguir e determina diretrizes para as áreas. Então, sinergia é o quê? É a energia e o vínculo entre cada setor do jornal. Então, é ela que é a coordenadora e a diretora-geral do Jornal Joca. Então, aqui ele está explicando um pouco mais sobre ela, né, sobre a Stephanie. Ela mesma falando da sua pessoa. Sou franco-alemã, filha de mãe francesa e pai alemão. Nasci na Alemanha e me mudei com a minha família para o Brasil, prestes a completar 6 anos. Sou formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em International Affairs pela Columbia University em Nova York. Trabalhei por 8 anos no mercado financeiro em Nova York e no Brasil, em instituições como Deutsche Bank e BNP Paribas. Deixei o setor financeiro para fundar a Magia de Ler, organização que produz o Joca, primeiro e único jornal do Brasil voltado para jovens e crianças. Sou mãe de 3 meninos. Então, esse teor foi tirado do Jornal Joca, né, um pouco sobre a sua diretora executiva e fundadora. Agora eu vou propor a vocês algumas discussões sobre tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Então, eu gostaria que vocês pegassem seu caderno de língua portuguesa, pausassem o vídeo conforme as suas possibilidades e fosse respondendo as questões de acordo com tudo que a gente ouviu e estudou nessa aula de hoje. Então, o que nós lemos? Pense aí e escreva. Aí, ao final das discussões, eu vou dar as respostas para vocês estarem verificando aí no caderninho de vocês se realmente vocês entenderam o teor da aula de hoje. Por que foi escrito? Depois a letra C. Por quem foi escrito? Letra D. Vocês já conheciam a história da Stephanie Herbert? Como essa história chegou até nós? Para quem o texto foi escrito? Então, essas questões, se estivéssemos em sala de aula, a gente poderia estar falando, cada um dando a sua opinião. Como estamos fazendo uma videoaula, vocês vão pensar aí, se quiser conversar com o pai, com a mãe, com o irmãozinho, alguém que possa estar te auxiliando nessa aula. E aí, depois você relata e escreve a sua resposta. Então, a primeira resposta, o que nós lemos? Um jornal, né? Que é o Jornal Joca. Por que ele foi escrito? Ele foi escrito para dar notícias para as crianças, né? Porque, como a gente viu, é um jornal específico para crianças e jovens. Por quem ele foi escrito? Ele foi escrito por várias pessoas. Normalmente um jornal, ele não é uma pessoa só que escreve. Como a gente viu lá o histórico lá da diretora executiva, ela é que coordena, mas tem vários editores, vários jornalistas que cada um é responsável por uma seção do jornal. Então ele foi escrito por vários jornalistas. Vocês já conheciam a história da Stephanie Herbert? Eu particularmente não conhecia. E se você buscar na internet, tem informações mais interessantes sobre ela que a gente ainda não sabe. E como essa história chegou até nós? Através da leitura do Jornal Joca, encontrado na internet. Para quem o texto foi escrito? Este texto foi escrito para crianças e jovens, normalmente de 7 a 12 anos, que é a idade escolar do ensino fundamental 1, iniciando o ensino fundamental 2. Tem assuntos até para o ensino fundamental 2. Tá ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.